Oi gente, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre como é que está meu inglês depois de 1 ano e meio morando nos Estados Unidos e agora que eu tô há mais ou menos 10 meses aqui no Brasil. Então, ou seja, eu não estou praticando meu inglês o tanto quanto eu costumava praticar morando com os americanos, cuidando de americanos, tendo amigos que falam outras línguas e que eu tinha que falar inglês. Então eu queria falar um pouco com vocês sobre isso, principalmente porque quando eu estava nos Estados Unidos, eu fiz um vídeo falando como é que está meu inglês depois de 6 meses morando lá. Se você não viu esse vídeo ainda, eu vou colocar em algum lugar, ou na descrição, ou nos dois lugares, tipo no card, que eu acho que não sei qual lado que fica. E também vou colocar aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada. Aquele vídeo que eu tinha feito de 6 meses de intercâmbio e eu tava reclamando de como assim a minha expectativa do meu inglês de 6 meses ia estar assim lá nas alturas, assim, top, fluente, e que na verdade não tava. Tinham algumas coisas que influenciaram para isso acontecer. Por exemplo, até aquele momento que eu fiz o vídeo, eu não tinha tido nenhuma aula de inglês lá nos Estados Unidos. Ou seja, eu não tinha estudado nada. O que eu sabia era de vivência, era tipo na tora, sabe? Das minhas crianças falando comigo em inglês, eu aprendendo as palavras, eu falando com os meus chefes, conversa com as minhas amigas, era tudo assim. E aí, depois disso, eu fiz 2 cursos de inglês. Um que era sobre pronúncia, escrita, e discussão. Tipo, a gente conversava sobre várias coisas, que é a Discussion, Pronunciation and Writing. E o outro curso que eu fiz foi de Business, mas um Business também, tipo, parte da aula era falando realmente sobre essa área mais de marketing, essas coisas, mas também falava muito de inglês, sobre as regrinhas de inglês e tal. Então era um curso de ESL, English as Second Language, que é inglês como segunda língua. E, sem dúvida, esses 2 cursos deram um up no meu inglês de uma forma assim absurda. Claro que assim, hoje em dia eu ainda não me considero assim fluente, porque sei lá, se a gente for conversar sobre medicina, provavelmente eu não vou saber. Ou se a gente falar sobre algo específico até de história, talvez eu não saiba. Mas assim, no geral, eu sou uma pessoa que eu sei desenrolar muito bem inglês, principalmente a parte da conversação. Isso me ajudou bastante. No vídeo também eu falava que eu confundia muito. Assim, eu sei que she é ela e he é ele. Eu já sabia desde aquela época, pelo amor de Deus. Mas na hora de falar, de estar conversando com alguém e se referir a ela ou ele, eu sempre cometi esse ato falho de falar assim, sei lá, he's going to the shopping mall. Em vez de falar she's going to the shopping mall, tipo, ela tá indo pra um shopping mall, shopping. Então, eu tinha esses atos falhos que hoje em dia eu não lembro de ter cometido mais, pra ser bem sincera. Então, acho que eu melhorei nisso comparado ao vídeo que eu falava de 6 meses nos Estados Unidos. Outra coisa que eu queria dizer que me ajudou muito foram os dates com as pessoas. Depois que eu acabei meu namoro, eu tive dates com várias pessoas e foi maravilhoso porque eu já falava pra pessoa, ó, eu não falo inglês fluente não, mas eu tô pronta pra poder aprender as palavras. E cara, eu falava assim pra pessoa logo, me corrija, não se sinta mal educado por causa disso, porque eu quero que você realmente me ensine. E a pessoa sempre me ensinava, a pessoa que eu tava tendo date sempre me ensinava, eu falava muito obrigada, muito obrigada. Então isso me ajudou muito, eu de estar aberta a receber esses feedbacks de tipo, essa palavra tá errada, essa palavra tá certa, Mari, e isso, a sua pronúncia tá errada. Então me ajudou muito ter dates nos Estados Unidos com as pessoas nativas da língua. Além disso, uma coisa que eu percebi foi que eu me sinto mais confortável e eu pego mais jeito falando inglês se eu passo algum tempo já falando. Por exemplo, sei lá, eu tava num carro uma vez com a minha host mama, a gente tava indo pra New Jersey e são 4 horas dirigindo pra chegar lá. E claro que eu vou estar conversando com a minha host. No início da conversa, assim, quando a gente tá ainda saindo da nossa cidade, meu inglês ficava muito travado, muito, sabe quando você fica gaguejando, fica pensando, não sei o que. E aí no final da viagem eu já tava tipo, entende? Tipo, é como se eu estivesse ligando o carro e tivesse coisando o motor pra ver até o momento que ele consegue sair do lugar. Foi
clara essa comparação? Não sei. Mas é isso, eu conseguia, depois desse vídeo que eu fiz de 6 meses, eu percebi que eu consigo desenrolar muito mais o inglês quando eu já faço alguma coisa já por um tempo. Por exemplo, hoje em dia, eu já tô aqui há 10 meses, quase um ano, né? No Brasil. O que é que acontece comigo? Eu faço ainda Skype com as minhas kids e eu percebo que o meu inglês, ele se desenvolve muito melhor quando eu já, antes de fazer essa ligação, eu já tenha lido em voz alta textos em inglês. Tipo, eu pego um livro ou vejo uma reportagem no computador, leio em inglês, porque aí eu percebo que eu me sinto mais confortável com o idioma, falando de novo. Porque querendo ou não, não é a sua língua materna. Então você ainda precisa estar continuando falando essas coisas. Outra coisa é, depois de 1 ano e meio morando nos Estados Unidos e agora 10 meses morando no Brasil, eu percebi que a minha leitura, assim, leitura em voz alta e também até a leitura, assim, de entender as palavras, melhoraram muito quando eu voltei para o Brasil. Mas por quê? Porque eu estou muito mais focada em manter o meu inglês e até melhorar a questão do vocabulário e de leitura, que, assim, a gente sabe que existe uma diferença de você falar e outra coisa é você ler em voz alta, né? Isso até em português. Se você não tem a prática de ler em voz alta em português, você também fica gaguejando, você erra as palavras. Então é muito normal isso também em inglês. E aí eu percebi que eu melhorei muito mais porque aqui no Brasil, como eu tenho medo de perder esse 1 ano e meio da língua, eu percebo que eu estou muito mais focada. Lá nos Estados Unidos, eu sinceramente não estudava, além do período que eu tive esses cursos. Quando eu tinha os cursos, de fato, eu estudava, chegava em casa, fazia as tarefas de casa. Mas quando acabava o curso, eu não aprendia nada, assim, sabe? Tipo, eu não tava no meu tempo off, pegando em livros, estudando novas palavras ou assistia vídeos em inglês. Sinceramente, eu não fazia isso. Então, isso meio que impedia essa minha progressão que eu tô tendo muito mais hoje em dia aqui no Brasil lendo. Porque a questão da fala, eu já tô mais desenvolta, porque eu passei 1 ano e meio lá, então eu consigo conversar, mas assim, ler coisas em voz alta ou ler artigos científicos eu consigo muito mais hoje em dia, porque agora eu não tô tendo mais a vivência com nativos, mas eu tô tendo o hábito de ler coisas que eu não tinha essa prática de fazer nos Estados Unidos. Então, para resumir, graças a Deus meu inglês melhorou muito. Eu não me considero fluente, mas eu me considero avançado, principalmente a questão da prática da fala, não de tipo, sei lá, de redação, de textos científicos, assim, se pedirem para eu escrever um artigo em inglês. Provavelmente eu vou fazer um artigo bem enferrujado, não vai ser lá essas coisas, mas assim, meu listening eu acho que é muito bom, meu speaking não é perfeito, óbvio. Tem algumas palavras que eu tenho muita dificuldade, ainda mais porque, pelo fato de eu ser nordestina, a gente tem sotaque, assim, porta, a gente não fala porta. Então, quando eu falo door, tipo porta em inglês, sei lá, fica meio forçado, eu acho. Não sei, é a opinião minha. Mas eu acho que meu speaking tá bom, meu listening tá muito bom. Meu reading tá muito bom também. Eu acho que a parte mais fraca que eu tenho, que eu reconheço de mim, é a parte da escrita, do writing. Mas isso é aquela coisa, é prática, gente. Como eu pratiquei meu listening, meu speaking, meu reading, eu também tenho que praticar meu writing. Então, é isso. Não percam o foco de vocês. Eu sei que, por exemplo, muitas pessoas que estão me assistindo estão prestes ou a fazer intercâmbio ou a querer melhorar mais o seu inglês e tá vendo experiências de pessoas que já moraram fora, como é que é essa vivência e o contato com a língua inglesa. Claro que, de fato, a parte do speaking, eu acho que você aprende mais na tora, na vivência mesmo, mas as outras questões, por exemplo, o listening ou o reading, pelo menos, você consegue fazer daqui do Brasil, e o writing também, se você pagar um professor ou enfim. Eu acho que dá pra você fazer sim aqui no Brasil. Eu acho que não existe tanta diferença para uma pessoa que tá lá fora aprendendo isso e a pessoa que tá aqui no Brasil, porque eu acho que é uma coisa que depende muito mais de você do que do ambiente que você está, entende? Tipo, independente de você estar no Brasil ou nos Estados Unidos. Porque eu melhorei muito mais essas partes que eu falei pra vocês, principalmente o reading, quando eu cheguei aqui no Brasil, e não quando eu passei 1 ano e meio nos Estados Unidos, entende? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Eu sei que a luz ficou um pouco escura porque está
anoitecendo. Então, eu espero que isso não atrapalhe a mensagem, o conteúdo que eu esteja mandando para vocês. E é isso, continuem me acompanhando e tchau!